Nós vamos abrir em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler dos versos 5 a 9. Efésios 6, de 5 a 9. Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Efésios 6, de 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e já tem falado conosco, pelas leituras da Tua Palavra. Também pudemos louvar, adorar, e estamos aqui para isso, para glorificar o Teu nome, porque a nossa vida só faz sentido quando vivemos para a Tua honra e glória. Ajuda-nos nessa hora a entender a mensagem do Senhor, aplica a Tua vontade no nosso coração, de uma forma prática, que possamos aprender sempre com as Escrituras, pois elas são a única regra de fé e de prática para a nossa vida. Fica conosco, que o Teu Espírito Santo esteja aqui agindo, capacitando-nos a entender e, mais ainda, ajudando-nos a colocar em prática esses ensinos tão preciosos do Senhor para nós. Fica conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, ou bons anos atrás, eu lembro de ter pregado naquele texto de Naamã, a cura de Naamã, o servo, o comandante do exército sírio. A nação da Síria havia invadido o norte de Israel, levado muita gente cativa. E é curioso como o segundo livro dos Reis, capítulo 5, fala que ele levou uma jovenzinha, uma menina, como escrava. E ela passou a ser escrava da esposa do comandante do exército. E é admirável como esses personagens bíblicos que nem sequer têm nome, uma menina escrava do comandante sírio, não temos o nome dela. É impressionante como esses personagens nos ensinam como devemos agir ou reagir diante das tribulações da vida. Temos outros exemplos semelhantes, como o de Daniel e seus amigos. É muito interessante notar que Daniel e seus amigos, adolescentes, quando foram levados cativos para a Babilônia, eles tinham todo motivo para se revoltar contra Deus, para brigar com Deus. E longe da casa dos seus pais, longe da igreja, eles podiam ter apostatado da fé, abandonado Deus e feito tudo que bem entendiam no coração. Mas não foi isso que fizeram. A Bíblia diz que eles não se contaminaram com as coisas do rei. E quando o rei estava irritado, quando Nabucodonosor se irritava, Daniel chegava perto dele e acalmava o seu coração com a palavra de Deus, com as revelações que Deus concedia ao coração de Daniel. Eu fico pensando que talvez muitos de nós, ou todos nós aqui no lugar de Daniel, deixaríamos o rei sofrendo toda aquela opressão demoníaca e nem iríamos querer falar nada de Deus para ele, né? Pensem bem, poxa, ele me tirou dos meus pais. Quem sabe Daniel tinha planos de casar, de ser aí um grande líder entre o povo de Deus. Tudo isso desmoronou e ainda assim Daniel abençoava os seus líderes. Interessante como aquela menina, serva de Naamã, quando vê Naamã cheio de lepra, ele vai para a esposa de Naamã e diz assim:
Quem dera tivesse aqui o profeta que tem lá em Samaria. Um profeta de Deus, um homem de Deus, ele resolveria o problema de Naamã. Aquela menina falou da solução, aquela menina falou do amor de Deus, mesmo sendo uma escrava, mesmo sendo tirada da sua vida, dos seus familiares, ela tinha todo motivo para se revoltar, mas ainda assim ela demonstrou amor para com o seu próprio inimigo. Isso, e eu lembro que quando eu falei do texto lá de Naamã, eu citei para os irmãos uma pessoa histórica na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, uma mulher chamada Maria Paz de Barros. Essa mulher, pelo sobrenome, talvez você já lembre algumas avenidas de São Paulo, algumas avenidas importantes, ela era filha de prefeito, ela era casada com um deputado, uma mulher importante na alta sociedade, mas que foi impactada por uma senhora que trabalhava na sua casa, arrumando, limpando a sua casa. Uma mulher presbiteriana, que nem sequer sabemos o nome, mas que levou Maria Paz de Barros para Jesus. E a partir do momento que ela se encontra com Deus, ela, usando a influência toda que ela tinha, ela começa a abençoar as pessoas com o evangelho, da mesma forma como ela foi abençoada com a pregação daquela senhora que trabalhava dentro da sua casa. Para quem não sabe, Maria Paz de Barros é uma das fundadoras do Hospital Samaritano, um dos melhores hospitais de São Paulo, tem fundação presbiteriana ali, é um hospital referência em diversas áreas, e tudo isso fruto do Evangelho, fruto de uma mulher que foi alcançada por alguém que trabalhava na sua casa, alguém tão humilde que trabalhava em sua casa. O texto vai falar de servos, o texto vai falar de trabalhadores, o texto vai falar de empregadores. O texto, na verdade, foi escrito num contexto, a maioria aqui é destinado a escravo mesmo. Quando você olha a palavra de Deus aqui no Novo Testamento, quando Paulo muitas vezes se apresenta, aliás, Paulo não se apresentava como apóstolo simplesmente, ele falava servo, escravo de Cristo. Ele gostava de falar que ele era escravo de Jesus. A palavra servo e escravo é a mesma ideia, a mesma expressão. E no tempo em que Paulo viveu, quando essa carta foi escrita, 1/3 do Império Romano era de escravos. Olha só, 1/3, eram muitos escravos. A maioria dos que foram para a igreja evangélica, para a igreja cristã naquele tempo, eram escravos. Porque em Cristo não há mais diferença. O escravo não está abaixo do seu senhor, não é menos importante do que o seu senhor. A Bíblia diz, e Paulo deixa isso claro em diversas cartas, que em Cristo todos nós somos iguais, quer escravo, quer livre, quer mulher, quer homem, todos somos iguais em importância, Deus os trata de forma igual. É verdade que temos funções diferentes, alguns estão investidos de autoridade e devemos obedecer às autoridades, isso também é ensino de Paulo, mas todos são iguais, não há mais diferença. Jesus nos trata com o mesmo amor, com a mesma paz, com a mesma graça que Ele derrama sobre rico, pobre, mulher, homem, adulto, criança, escravo, livre, trabalhadores, empregadores. Para Deus são todos iguais, todos são os mesmos em Cristo. O que Paulo vai fazer aqui é mostrar agora quais são os deveres dos servos e daqueles que estão investidos de autoridade sobre eles. Os trabalhadores e os empregadores, ou até mesmo os servos e os seus senhores. O que é interessante é que esse texto ainda continua com o mesmo assunto. Nós já temos falado de Efésios alguns domingos, o texto está se referindo a Efésios 5,18. A ideia de ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo começa a dar argumentos de como é possível ser cheio do Espírito Santo. O que precisamos fazer para sermos cheios? Falando entre vós com salmos, hinos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Aí ele vai falar assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele está dando mais exemplos disso. Como é que a gente se sujeita no temor de Cristo? A esposa se submetendo ao seu esposo, o esposo amando a esposa como Cristo ama a igreja, os filhos obedecendo e honrando seus pais, os pais não provocando os filhos à ira, e os trabalhadores, é o nosso texto agora, os trabalhadores trabalhando como para o Senhor, os empregadores tratando bem os seus trabalhadores. Olha só,
Isso é que faz nós sermos cheios do Espírito Santo. Quando nós vivemos numa sociedade ou num meio evangélico, o evangelicalismo, que vai dar a ideia de que ser cheio do Espírito Santo são manifestações mirabolantes, extraordinárias, e a Bíblia diz que não. Ser cheio do Espírito Santo é você cumprir a sua tarefa, a sua missão, quer dentro da sua casa, quer no seu trabalho, onde você estiver na sociedade, cada um tem um papel, uma missão, e nós precisamos cumpri-la da forma correta. O apóstolo Paulo, então, está aplicando essa ideia da plenitude do Espírito agora na vida dos servos, escravos e dos trabalhadores, assim como também dos empregadores. E aí eu queria que você olhasse para a sua Bíblia no verso 5 de Efésios 6. Nós vamos tirar algumas lições aqui, porque o texto mostra como deve ser essa sujeição do escravo ou do trabalhador para com o seu senhor. Vejam só o verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Olha que lição interessante. Nós estamos dizendo numa sociedade, agora eu vou me reportar mais aos mais jovens. Os mais jovens saem hoje da faculdade e, eu lembro que nós tratamos desse tema com a mocidade alguns anos atrás, e foi até interessante usar esse exemplo. Os jovens saem hoje da faculdade e eles acham que é só fazer um download ou um clique lá no computador e eles viram chefe, superintendente, gerentes, já vão para o mercado de trabalho, mandando e desmandando em todo mundo, não aceitam tomar bronca. Eu vou dizer algo da minha experiência, eu creio que talvez seja a experiência da maioria dos que têm a minha idade ou mais um pouco do que eu. Quantas broncas nós tomamos de patrão? Hoje o patrão nem pode dar bronca, né? Que é assédio, hoje é chamado de assédio. Se o patrão der bronca, ele vai ser processado. E eu confesso a vocês, eu não gostava de tomar bronca, mas depois da bronca eu reconhecia que eu amadurecia com ela, eu crescia com ela, era importante tomar essa bronca. É verdade que você tem jeito melhor de tomar bronca, né? Eu tomei bronca de alguns assim de uma forma muito chata, trabalhava em balcão de autopeça, na frente de todos os clientes, muitas vezes tomava bronca. Mas isso fazia a gente reagir de maneira boa, positiva. Hoje, se der bronca num jovem, ele nunca mais volta, ele não quer saber mais, e vai falar com os pais, e os pais vão bajular o jovem. Ah, meu filho, minha filha, coitadinho. Não é isso que nós pais estamos fazendo com os nossos filhos? Criando uma geração melindrosa, tudo é bullying, tudo é assédio, tudo é isso e aquilo, e a gente tem que tomar esse cuidado. Os mais jovens precisam entender que vocês precisam conquistar o seu espaço, conquistar o mercado de trabalho. É verdade, os empregadores devem trabalhar melhor, ou melhorar o trato com os seus funcionários, isso é fato. Aliás, é um assunto de Paulo que a gente vai chegar lá no verso 9. No entanto, os mais jovens precisam ter um pouquinho mais de paciência, perseverança e amadurecimento na vida profissional. Não é? O que acontece muitas vezes é que o jovem começa a estudar, e vai fazer doutorado, pós-doutorado e não sei mais o que, e não quer trabalhar. Não é? Isso também não é legal. Você pode e deve estudar se tem oportunidade, mas trabalhe também. Eu tenho a seguinte tese: não dá para amadurecer sem trabalho. É por isso que os criminosos saem da cadeia pior do que entram, porque eles não trabalham lá. Se nós tivéssemos um sistema penitenciário de muito trabalho, é aquela ideia bíblica, quem não trabalha não coma. Se o presidiário não quer trabalhar, então morra de fome, não vai comer, só come aqui dentro se trabalhar. É isso que a Bíblia diz. Paulo escreve a Timóteo dizendo, quem não trabalha, não coma. Então olha só, o texto vai falar de algumas coisas interessantes, vai falar sobre a obediência que nós devemos a quem é o nosso Senhor, a autoridade que está sobre nós. Nós temos que nos sujeitar à autoridade. Então, se você trabalha, você tem que obedecer ao seu patrão. Mesmo que você não goste, você tem que procurar agradá-lo. Porque ele te contratou para isso, para você fazer o que ele bem entende. É verdade que você não deve fazer tudo o que ele te pede, se caso ele pediu alguma coisa que desonra a Deus. Lembram de um outro princípio bíblico? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Por exemplo, a patroa de José do Egito queria ter relação com ele, e ele disse não. E ele não só perdeu o seu emprego, ele foi mandado para a cadeia, pagou um preço alto, mas nós temos que ser fiel a Deus em primeiro lugar, né? E é claro,
Se o nosso patrão está pedindo algo que desonra a Deus, então eu não vou fazer. Mas se ele está pedindo algo justo, algo do trabalho, eu devo obediência ao meu superior. Mesmo que você não concorde com ele, você deve obedecer. O texto diz isso então. Servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne. E olha só como tem que ser essa obediência. Com temor, com respeito. O mesmo temor e reverência que a gente deve a quem? A Deus. Claro, a Deus acima de tudo. Deus tem que ser reverenciado. Mas nós precisamos respeitar as autoridades. Todas elas. Se não aprendemos, aliás, eu falei isso aqui no domingo passado, se nós não aprendemos a respeitar a primeira autoridade da nossa vida, que são os nossos pais, nós não vamos respeitar mais ninguém, nem a Deus. Esse é um problema muito sério que o catecismo maior e menor tratam direitinho quando falam dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe, eles são autoridades, mas ali não é só pai e mãe não, é todo aquele investido de autoridade deve ser honrado, respeitado. É o que Paulo está dizendo. Paulo está com a sua visão, tanto em Gênesis 1, antes da queda, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, quanto os 10 mandamentos. Você quer ser cheio do Espírito? Cumpra a sua missão se você é um trabalhador. Né? Graças a Deus não somos mais escravos, como naquele tempo muitos eram. O texto diz então, obedeça com temor, com tremor. A ideia de tremor aqui é você pronto a fazer a vontade dele. Não é? Não tem a ver com aquele medo terrível, mas você está disponível a fazer a vontade do seu Senhor, do seu superior. Olha só, na sinceridade do vosso coração. Não porque você tem que fazer, mas de maneira sincera, sem coração enganoso. É curioso o desenvolvimento dessa palavra sinceridade. Eu creio que a maioria sabe da história. Conta-se que lá no Oriente Médio, há muitas feiras, ou havia naquele tempo, muitas feiras de vasos de barro, de cerâmica, e ali aqueles homens trabalhavam o vaso, só que o vaso batia, começava a trincar. E o vendedor, para não perder o vaso, o que ele fazia? Passava uma cera nas trincas do vaso. E a pessoa comprava o vaso, chegava em casa, perdeu o dinheiro, o vaso estava trincado, dependendo do que ela usasse, ou o vaso quebrava, ou vazava e tudo mais. Daí começaram a pedir um vaso sem cera. A ideia de um vaso verdadeiro, um vaso que não esteja errado. Então, olha só, a obediência que nós devemos aos nossos superiores tem que ser com sinceridade, não com maneira enganosa. Você obedece, mas engana o seu patrão. Isso é errado. Tem muitos agindo assim, eu vou dar exemplos daqui a pouquinho, né? Olha só, o texto diz assim, como a quem? Como a Cristo. Eu tenho que entender que o meu trabalho não é meu apenas para que eu tenha o meu salário no fim do ano, para que eu possa sustentar a minha família. Eu tenho que trabalhar como para Jesus. E Paulo repete essa ideia no mesmo capítulo, no verso 6. Não servindo à vista, olha só o que ele diz. Tem muita gente fazendo isso. Eu vou dar exemplo aqui, você vai se ligar que tem muita gente fazendo isso. Muitos crentes, infelizmente, desobedecendo a Deus, agindo assim. Como é que é isso? Não servindo à vista. Enquanto o patrão está olhando, o cara é fera no trabalho. Só o patrão virar as costas, der uma saidinha e almoçar. Se o patrão viajar ainda, aí pronto. O funcionário já enrola o serviço o tempo todo. E hoje tem um problema sério, né? Chamado celular. Vou dar um exemplo aqui. A minha esposa trabalha em creche. Às vezes a classe com 20 crianças, você imagina, 20 crianças pequenas numa classe, a chance de uma criança se machucar é altíssimo risco. Tem 2 funcionárias trabalhando, uma professora e uma auxiliar. Ela trabalhou com várias dessas auxiliares que ficavam jogando ou no WhatsApp enquanto trabalhavam. Olha só que beleza, a chance, o risco de uma criança se machucar é altíssimo. Irresponsabilidade. Quantos agem assim e até muitos crentes? Enquanto há o chefe olhando, trabalha perfeitamente, é só o chefe ir embora. Esquecem que Deus está vendo, né? E o texto vai dizer, olha, não faça isso, não sirva, não trabalhe, apenas porque estão olhando, estão conferindo, não façam isso de forma alguma. Paulo está dizendo, não façam dessa forma, como para agradar a homens. Não faça apenas para agradar a homens, mas como servos de quem? De Cristo. Você trabalha para Jesus acima de tudo.
é possível aplicar aqui de uma forma bastante interessante. Eu já falei algumas vezes aqui. Lutero estava evangelizando um sapateiro, e o sapateiro recebe a Jesus e faz uma pergunta a Lutero: e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu só sei fazer sapatos. E aí Lutero vira para ele e fala assim: a partir de agora você vai fazer o melhor sapato da sua vida, porque você não vai fazer mais para você ou para homens, você vai fazer para Deus, para a honra e glória de Deus. É isso que Deus espera da gente. É isso que Paulo está querendo dizer. Nós não trabalhamos para agradar a homens, para trazer o salário no fim do mês. Nós trabalhamos para o Senhor. Nós temos um chamado. Aliás, é curioso que Paulo, quando foi traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão, quando ele usa a palavra trabalho, quando aparecia trabalho lá no grego, ele traduziu para o alemão como vocação. Porque as pessoas acham que só o pastor ou o missionário que é vocacionado. Todos têm uma vocação, todos têm um chamado. Você foi chamado para a sua área e você tem que exercer essa área com muita habilidade, com muita dedicação, porque assim você glorifica a Deus. Eu já falei com jovens várias vezes, não é mais sagrado o seu trabalho secular do que uma evangelização que vai ser feita aqui no bairro no sábado. Há um dualismo entre os crentes, né? Não, é muito sagrado ir na igreja entregar folhetos, entregar o cada dia. Isso é bênção, é muito bom porque as pessoas são carentes e precisam da graça de Deus, de um folheto de evangelização. Mas é muito melhor a sua postura durante a semana no seu trabalho, porque lá você vai pregar o evangelho do jeito certo. Aliás, eu preciso falar logo, senão eu vou acabar esquecendo. Há crentes que dizem assim: eu estou usando o meu tempo de trabalho para pregar o evangelho. Então, enquanto o cara deveria estar lá trabalhando, ele está falando de Jesus para as pessoas. Ele está se reunindo em reunião de oração. Ou lá na faculdade, ele está matando aula para evangelizar. Olha que beleza. Ele está desonrando o nome de Deus. Ele não foi chamado para fazer nada além do que dar o melhor exemplo, para que as pessoas olhem para ele e glorifiquem a Deus pela atitude correta de alguém trabalhador, fiel ao seu trabalho, alguém de respeito. Às vezes a gente quer falar tanto de Jesus, mas dá um péssimo exemplo no nosso próprio trabalho. Paulo está dizendo para a gente tomar todo esse cuidado, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vai lá para Gênesis 1, você vai encontrar. Desenvolva aquilo que Deus criou. Um dos mandatos, os 3 mandatos culturais, ou os 3 mandatos de Deus: o cultural, o social e o espiritual. Espiritual, relação com Deus; social, relacionamento com o próximo; e cultural, desenvolver aquilo que Deus criou. E aí eu quero falar até para as crianças. Crianças, quando vocês não estudam para a prova, vocês estão pecando contra Deus. Quando vocês tiram uma nota baixa, vocês não estão cumprindo uma missão dada por Deus. Olha só, é algo sério para a gente pensar. Quando cola é pior ainda, né? Aí que a gente está desonrando o nome de Deus. Porque eu vou desenvolver o que Deus criou quando eu sou dedicado no meu estudo, quando eu sou dedicado no meu trabalho. Se eu não me dedico nas coisas que Deus me chamou para fazer, me deu dons, habilidades, conhecimento, sabedoria, eu não estou glorificando o nome do Senhor. Tudo na nossa vida tem que ser para a honra e glória do Senhor. Lembram de Paulo lá em Corinto: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Verso número 7. Servindo de boa vontade. Olha só, ele não está dizendo assim: olha, sirva porque você é obrigado a servir. Não, de boa vontade. Para você já não é difícil pensar assim? Seu patrão manda você fazer lá um serviço, você não gosta de fazer, e aí você começa a reclamar, né? Mas aí você lembra do texto de Paulo, e Paulo fala: olha, não, eu tenho que fazer com dedicação, então eu vou me dedicar. É mais do que isso que Deus espera da gente, que você faça com boa vontade. Para nós isso já é difícil. Você imagina ele escrever para escravo. Ele está dizendo para o escravo: sirva ao seu patrão com boa vontade. Sirva ao seu senhor. Mesmo que ele te maltrate, você tem que responder com toda a dedicação no seu trabalho. Assim você glorifica o nome do Senhor. Servindo de boa vontade, no verso 7, como ao Senhor e não como a homens. Verso 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez o Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Olha só,
Se você fizer o que é certo no seu trabalho, você vai experimentar a bênção de Deus no seu trabalho. Se você fizer o que é errado, Deus não vai te honrar. Lembram da parábola dos talentos? Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãos, eu já estou na caminhada do pastorado há 20 anos, contando já do tempo seminário, 20 anos. O que eu já peguei de crente reclamando que foi mandado embora de maneira injusta, e quando você começa a conhecer a pessoa, você vê que a maioria não foi injusta coisa nenhuma. A maioria, pessoas que não são dedicadas no seu trabalho, que em nome do evangelho não querem cumprir a sua tarefa, a sua missão, não fazem do jeito que glorifica a Deus, e aí depois reclamam. E se o patrão for crente ainda, começa a acusar, olha só, ele é crente e fez isso comigo. Nós não podemos confundir amizade, nós não podemos confundir a questão de fé no nosso trabalho, né? A gente foi chamado para fazer uma tarefa, a gente tem que executar essa tarefa com dedicação para o Senhor, muito mais do que para o próprio patrão, é para a honra e glória do nome do Senhor. E aí, de novo, eu queria voltar para essa ideia do celular. O que tem de gente hoje que não vive sem esse celular, né? Você conseguiria passar uma semana sem celular? Difícil demais, a gente está escravo disso aqui. E aí eu queria te dar uma dica, tá? Se você precisa falar comigo, urgente, faça o seguinte, manda um recadinho, a hora que eu puder, eu vou te retornar. Porque eu aprendi algo com o meu professor, e eu gosto demais do reverendo Sebastião, pretendo convidá-lo para pregar, é um homem muito sábio, um homem de Deus, e com uma sabedoria, mestre em Antigo Testamento, mestre em línguas, um homem muito versado em várias áreas, e muito sábio. E ele dizia, se tem uma coisa mais antiética, é você atender o celular enquanto está conversando com o outro. E na minha caminhada entre colegas, entre pastores, eu estou falando de pastores, hein? Não estou falando de crente, né, de cristãos, estou falando de pastores. Eu já vi pastor atendendo o telefone enquanto estava no meio da oração. Tem alguém orando e o pastor vai lá e atende o celular. Eu já vi pastor, ele orando num grupo de pastores, e tocou o telefone e ele parou a oração que ele estava fazendo para atender o celular. Isso é uma falta de respeito para com quem você está falando. Então eu tenho o seguinte princípio, se eu estou visitando alguém, o celular fica no bolso. Eu não vou atender o meu celular a não ser que seja urgente. Se tiver alguma coisa urgente, eu peço para a pessoa, ou se tiver, né, uma urgência, insista, vai ligando, né? Já aconteceu isso, teve irmãos que era algo urgente e me ligou 3 vezes, aí eu pedi para a pessoa, posso atender? Deve ser alguma coisa urgente que não param de me ligar. Porque é uma falta de respeito que as pessoas têm para com outras, e no trabalho é a mesma coisa, as pessoas só querem ficar brincando ou na internet ou no celular e não têm trabalhado. Infelizmente, nós estamos vivendo uma crise total na questão de trabalho, na questão da própria educação. O texto vai falar para a gente que se a gente fizer direito, Deus vai derramar bênção. E aí eu queria dar um exemplo. O meu pastor de infância, ou de infância não tive o privilégio de crescer na igreja, mas de mocidade, ele pastoreou a região do interior, região de Tatuí, de Porto Feliz. Quando ele chegou na cidade, ele ficou sabendo da história de um dos membros da igreja. Eu achei muito interessante aquela história. Enquanto eu chegava na igreja, aquilo me impactou demais. Porque ele dizia assim, um membro da minha igreja, ele falava, ficou desempregado, um homem fiel a Deus, ficou desempregado, com filhos para criar, começou a passar necessidade, começou a procurar emprego de todos os lugares e encontrou no mercadinho da cidade. E aí ele ficou feliz da vida porque o dono do mercado ajudou ele e deu um emprego para ele. Só que na hora de ensinar o trabalho, tudo bem, passou um dia, passou 2, chegou a hora de mexer na balança da mercadoria. Era um armazém com legumes, com frutas, com feijão, arroz. E aí o patrão dele chegou assim e falou, é o seguinte, na balança a gente faz uma jogada aqui. Quando o cliente vem, né, a gente dá um jeitinho aqui, ganha um pouquinho aqui e lá. Então você tem que mexer direito nessa balança aí para a gente poder ganhar mais. E aquele homem falou, meu senhor, me desculpe, eu sou crente, eu não posso fazer isso não, eu temo ao Senhor, mas isso não é certo, eu não vou fazer. Aí ele disse, se o senhor não fizer, o senhor vai ser mandado embora. Ele falou, olha, o senhor vai fazer o que o senhor quiser comigo, mas eu preciso do trabalho, eu tenho filhos para criar, mas eu não posso fazer isso não com Deus. Resultado que aquele homem foi mandado embora.
Imagina a cabeça dele chegando em casa, contando para a esposa que não tinha mais nem o que dar para comer para as crianças. Mas passou poucos dias, veio na cidade um banco, estava instaurando lá, começando a ser colocado ali na cidade. E o gerente do banco foi conversar com os comerciários, com os comerciantes. E foi nesse mercadinho e falou, olha, eu estou precisando de alguém muito fiel, muito justo, muito correto para ser o gerente do banco. Você conhece alguém? E aí o dono do mercadinho lembrou, olha, para mim não serve não, mas eu conheço sim. Indicou e aquele homem virou gerente do banco. Porque a Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Mesmo que você tenha que passar por dificuldades. Lembram de José? Mesmo com toda a dificuldade, ele foi fiel a Deus e Deus o honrou. Se o seu patrão falar para você, olha, diz que eu não estou, e você está na frente dele, não minta. Mesmo que isso custe o seu emprego, glorifique o nome do Senhor. Se de repente há uma falcatrua lá para você ser corrupto, não faça. Primeiro, porque você vai ficar amarrado nas mãos dele. Segundo, Deus está vendo. Nós estamos vivendo diante da face de Deus. E Deus é aquele que recompensa aqueles que são dele, que agem de maneira correta. Nós precisamos agir de maneira muito correta. É o que diz a palavra de Deus. E aí agora o texto no verso 9 vai falar dos senhores, olha só. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Olha só, trate bem o seu funcionário. Não fique ameaçando o seu funcionário. Procure tratá-lo bem, ajudá-lo, né? Não o ameace, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, olha só, o Senhor de todas as coisas é Deus, é o Senhor Jesus. E Ele traz juízo para todo aquele que age de maneira errada. Não adianta você esconder o seu problema que Deus vai trazer disciplina, não tem jeito. Olha só o que o texto está dizendo. Deus é Senhor de todos, né? Sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com Ele não há acepção de pessoas. Você como patrão, você não é melhor do que ninguém. Você como patrão, só porque de repente tem mais dinheiro do que o outro, porque teve mais estudo do que o outro, porque é doutor, pós-doutor ou sei lá o quê, você não pode achar que é alguma coisa, porque a Bíblia diz que nós somos como erva e a erva seca e nós passamos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É o assunto de Moisés no Salmo 90. Um exemplo de um patrão magnífico na Bíblia, Boaz. Quando Ruth, a moabita, chega com a sua sogra, desesperada, sem ter o que comer, com a vida arrasada, é interessante como o registro bíblico mostra Boaz chegando para cumprimentar os seus funcionários. E ele diz, o Senhor seja convosco. Será que você, como chefe, temos aqui pessoas, líderes, será que você tem demonstrado isso? Tem abençoado o seu funcionário? Quem sabe você é dono de empresa, ou é supervisor, ou é gerente? Você tem abençoado as pessoas que estão sob o seu comando? Ou você só quer dar ordens? Será que você vê um papelzinho no chão e você manda alguém pegar? Ou você mesmo não pode pegar? Não há função melhor do que outra. Um faxineiro de uma empresa é tão importante quanto o presidente da empresa. Todos devem dar o exemplo para que a empresa ande bem. Ninguém é melhor. Todos devem querer o bem da empresa. Então nós precisamos pensar, será que estamos agindo de maneira correta? Amando e demonstrando carinho, cuidado, amor e preocupação para com as pessoas? Talvez o seu funcionário esteja com algum problema sério. E em vez de você procurar perguntar se ele está bem, se ele está passando por algum problema sério, de repente você vai e o ameaça. Nós precisamos tomar cuidado, né? O que Paulo está dizendo é que a gente tem que tratar as pessoas com muito amor, dedicação, e temos que cumprir a nossa missão, quer somos patrões, quer funcionários, naquele tempo, quer escravos, quer senhores, nós temos que fazer tudo para a honra e glória do nosso Deus. Deus nos ajude, que Deus esteja cuidando da gente, dando-nos sempre a direção, para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus assim nos abençoe.